Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar em Família. Que possamos aproveitar o momento de estudo junto da nossa família e também compartilhar os nossos vídeos, curtir, se inscrever no nosso canal, assistir também outros vídeos, assistir a Reforma Íntima sempre às 15 horas, todos os sábados. Temos também a meditação, a visualização terapêutica de limpeza no lar, para quem se interessar, para quem quiser realizá-la durante a semana, nos dias em que não tem evangelho, também é muito boa e muito valiosa. Vamos dar início então ao nosso evangelho. Agradecemos, Senhor, imensamente a oportunidade do evangelho, que possamos ter junto a nós a equipe espiritual do SESB responsável pelo Evangelho, nossos benfeitores e também a todos os nossos irmãos que de alguma forma se encontram atrelados à psicosfera do nosso lar, necessitados de auxílio tanto quanto nós. Que possamos ser inspirados e intuídos para que consigamos interpretar a lição mais completa possível e colocá-la em prática em nossas vidas. Que assim seja. A nossa lição de hoje é a lição de número 12, Os Descobridores do Homem. Finda a leitura de alguns trechos da história de Jó, a palestra na residência de Simão versou acerca da fidelidade da alma ao Pai Todo-Bondoso. Diante da vibração de alegria em todos os semblantes, Jesus contou o bem-humorado. Apareceu na velha cidade de Nínive um homem tão profundamente consagrado a Deus que todos seus contemporâneos, por isso, lhe rendiam especial louvor. Tão rasgados eram os elogios à sua conduta que as manifestações subiram ao trono do Eterno. E porque vários arcanjos pedissem ao Todo-Poderoso a transferência dele para o céu, determinou a divina sabedoria fosse procurado na selva da carne, a fim de verificar-se com exatidão se estava efetivamente preparado para a sublime investidura. Para isso, os anjos educadores, a serviço do Altíssimo, enviaram à terra 4 rudes descobridores de homens santificados. E a necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera desceram, cada qual a seu tempo, para efetuarem as provas indispensáveis. A necessidade, que em casos desses sempre surge em primeiro lugar, aproximou-se de grande crente e se fez sentir, de vários modos, dando-lhe privações, obstáculos, doenças e abandono de entes amados. Entretanto, o devoto robusto na confiança compreendeu na mensageira uma operária celeste e venceu-a, revelando-se cada vez mais firme nas virtudes de que se tornara modelo. Chegou então a vez do dinheiro. Acercou-se do homem e conferiu-lhe mesa alta, recursos imensos e considerações sociais de toda sorte. Mas o previdente aprendiz lembrou-se da caridade e afastou-se das insinuações dos prazeres fáceis, distribuiu moedas e posses em multiplicadas obras do bem, conquistando o equilíbrio financeiro e a veneração geral. Vitorioso na segunda prova, veio o poder e o investiu de larga e brilhante autoridade. O devoto, contudo, recordou que a vida, com todas as honrarias e dons, é simples empréstimos,
da providência celestial e usou o poder com brandura, educando quantos o rodeavam por intermédio da instrução e do trabalho, bem orientados, recebendo em troca a obediência e a admiração do povo entre o qual nascera. Triunfante e feliz, o crente foi visitado, enfim, pela cólera, de maneira a sondar-lhe a posição espiritual. A instrutora invisível valeu-se de um servo fraco e ignorante e tocou-lhe o amor próprio, falando com manifesta consideração em assunto privado, que, embora expressão da verdade, constituía certo desrespeito a qualquer pessoa de sua estatura social e indiscutível dignidade. O devoto não resistiu. Intensa onda sanguínea lhe surgiu no rosto, com gesto, e ele se desfez em palavras contundentes, ferindo familiares e servidores e prejudicando as próprias obras. Somente depois de muitos dias conseguiu restaurar a tranquilidade, quando, porém, a cólera já havia desnudado o íntimo, revelando-lhe o imperativo de maior aperfeiçoamento e notificando ao Senhor que aquele filho matriculado na escola de iluminação ainda requeria muito tempo na experiência purificadora para situar-se nas vibrações gloriosas da vida superior. Curiosidade geral transparecia no semblante de todos os presentes, que não ousaram trazer à baila qualquer nova ponderação. Estampado no rosto sereno sorriso, o Cristo terminou. Quando o homem recebe todas as informações de que necessita para elevar-se ao céu, determina o Pai amoroso, seja ele procurado pelas potências educadoras. A maioria dos crentes perdem a boa posição que aparentemente desfrutavam nos exercícios da necessidade que lhes examina a resistência moral. Muitos voltam estagnados das sugestões do dinheiro, que lhes observam o desprendimento dos objetivos inferiores e a capacidade de agir na sementeira do bem. Alguns caem desesperadamente pelas insinuações do poder, que lhes experimenta a competência para educar e salvar os companheiros da jornada humana. E raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, que vem ao círculo do homem anotando-lhe a diminuição do amor próprio, sem o qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador nos campos da vida eterna. O mestre calou-se, sorriu compassivamente e de novo, e porque ninguém retomasse a palavra, a reunião da noite foi encerrada. Essa lição, então, eles palestravam a respeito da história de Job, que era um homem muito considerado por Deus, segundo a Bíblia, e em um determinado momento Satanás, na história com Deus, conversando com Deus, para mostrar que tudo que Job possuía era de Deus, e só possuía porque Deus auxiliava que ele assim construísse, assim tivesse, um determinado momento, então decide, juntamente com Satanás, autorizar Satanás a retirar tudo aquilo que Deus tinha dado a Job, porque segundo Satanás, se Deus retirasse todo o auxílio que tinha dado a Job, Job não seria assim um servo tão admirável. Ele só era admirável porque tinha tudo que Deus tinha lhe entregue. Então, em um determinado momento, ele perde tudo.
ele perde a família, perde os bens, perde tudo que possuía e que colocava ele nessa condição de superior. E aí, ao chegar a notícia de que ele havia perdido tudo, ao invés de ele se desesperar, ele também rasga as próprias vestes e diz que assim como ele saiu do ventre materno sem roupa sequer, assim também ele retorna ao Pai sem nada, inclusive sem suas vestes, mostrando na história a fidelidade ao Pai eterno. Ele foi fiel, ele soube ser fiel nos momentos de dificuldade, não só nos momentos em que Deus o auxiliou por misericórdia, mas também nos momentos de dificuldade, que segundo a história aqui são os momentos em que a gente é testado. Vamos então à nossa historinha. Jesus aqui conta bem-humorado, conta uma história para eles, então, para eles terem uma noção a respeito de como se dá as potências educadoras que Jesus aqui coloca-nos para nós, potências educadoras. E ele narra que havia um servo na cidade de Nínive, profundamente consagrado a Deus, né? E esse homem, ele era tão bom e recebia tantos elogios que em determinado momento esses elogios dos seus contemporâneos, das pessoas que gostavam dele, chegaram ao Todo-Poderoso e chegou os próprios arcanjos intercederem por esse servo a fim de que ele fosse levado ao céu. Então determina Deus, né, a divina sabedoria, que ele fosse então procurado na selva da carne para que lá ele recebesse as potências educadoras através dos anjos educadores, para que ele fosse testado e saber se ele realmente tinha condições de ir ao céu. Nós vemos que aqui é uma metáfora e é uma analogia, porque todos nós somos esses filhos. Quando nós nos colocamos na condição de cristãos, de aprendizes na escola da vida, nós nos tornamos esses servos consagrados a Deus. E obviamente nós queremos o céu, o nosso céu interior, e estar em contato com Deus, a nossa potência divina, o nosso Pai, e em contato com os benfeitores. Sabemos que os nossos benfeitores, assim como todos os anjos, Jesus, que desceu à terra pessoalmente para nos ensinar o seu grande e precioso evangelho de amor, eles assim objetivavam para que nós, aprendendo com eles, evoluíssemos tanto quanto eles, irmão mais velho que era, e subíssemos também ao céu. E aí ele coloca que da parte de Deus e da parte dos nossos benfeitores, se fosse por eles, todos nós estaríamos ao céu junto deles. Mas é necessário que nós tenhamos condições, merecimento para lá estarmos. Porque se nós não tivermos minimamente preparados, seria como criança chegando a uma universidade. Acharíamos lá tediante, tedioso, nós não conseguiríamos compreender aquilo. Seria para nós muito complicado, porque enquanto eles estão falando de amor, de perdão, tratando-se igualmente com muito respeito, a gente chega lá e fica apegado com o ciúminho de um anjo que é mais amigo de outro, e na nossa pequenez a gente não ia compreender. Então, Jesus aqui coloca que Deus então pede aos anjos educadores, não castigadores, nada disso. Essas potências vêm para nos educar. Lembra nas lições passadas que sempre está se referindo à educação, para nós nos elevarmos. O nosso espírito se educa
trabalha as nossas mazelas, as nossas inferioridades, para nós nos educarmos, tornarmos cada vez mais puros de sentimento, de coração, e isso nos eleva. Então Deus encaminha as potências, as 4 rudes descobridoras de homens santificados. As 4 formas de descobrir no homem a santificação. E aí ele envia a necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera. Ele nos envia as provas, as provações. Sabemos que nós viemos para a nossa escola da vida, o planeta Terra, para provas e expiações, para nós aprendermos com elas e evoluirmos. As expiações já são as consequências das provas mal realizadas. Já as provas são para testar o nosso grau de elevação. São pelas nossas provas que nós somos testados, saber se superamos determinada situação, se já sabemos perdoar, se já sabemos nos relacionar. Sabemos que o dinheiro é uma prova, a miséria é outra prova. Está aqui o próprio Cristo nos revelando isso. No livro dos Espíritos tem lá a parte sobre as provas. E aqui nos mostra que Jesus já havia falado sobre as provas também. Só para a gente fazer essa comparação. E aí, quando envia a primeira prova, envia a necessidade, e esse servo, ele se dá muito bem nessa prova. Na necessidade aqui, acho interessante que Jesus coloca várias formas de necessidade pelas quais nós passaremos. Seja a necessidade de privações do necessário, necessidades financeiras, as necessidades de obstáculos na nossa vida, os nãos que a gente recebe pela vida e que a gente tem que aprender a superar. O agora não, hoje não, não é isso. Você não vai ter esse carro, você não vai ter essa casa, a sua vida não vai ser assim, não vai ser com esse emprego, será com outro emprego, não é dessa forma com essa família, de outra forma. Os nãos que a gente recebe. As doenças, as nossas mazelas físicas, as nossas doenças psicossomáticas, emocionais, as doenças do nosso espírito e o abandono dos entes amados, o abandono da nossa família material, que a gente sabe que a nossa família espiritual nunca nos abandona, mas que a gente vem numa família para, já não vimos em outras lições que a família é o nosso instrumento, e essa família então vai nos testar e pode sim nos abandonar de formas diversas, seja o abandono físico, não estando em contato conosco, mas seja também aquele abandono não físico, mas de uma não proximidade dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Então, um abandono afetivo. E aqui ele coloca que esse devoto, na confiança que ele tinha com Deus, ele compreendeu a mensagem, a operária celeste, aquilo que estava trabalhando para o Todo-Poderoso, que era a necessidade. E venceu esse objetivo, venceu essa necessidade, firmando nas suas virtudes de que se tornara modelo. Então, com essas provas, ele superou a si mesmo e adquiriu então a virtude, e aquilo foi recebido exitosamente pelo seu espírito. Então chegou a prova do dinheiro. E ao receber o dinheiro, o homem que confiava em Deus conferiu-lhe mesa exausta, recursos imensos e considerações sociais de toda sorte. Então ele recebeu todas as glórias que o dinheiro também trouxe, mas ele foi um previdente aprendiz e lembrou-se da caridade. A caridade, um outro item que também somos sempre convidados a exercer para com os nossos irmãos.
E sabemos que o dinheiro é nos mandado para que nós melhor auxiliemos os nossos irmãos. Está lá no Livro dos Espíritos. E não para que nós nos esbanjemos e gastemos o máximo possível e arrecadamos o máximo possível para ficar sobre o nosso poder o máximo possível um dinheiro inútil. Não, Senhor. O dinheiro é para que nós tenhamos caridade. E quanto mais nos chegue, melhor esse recurso seja aproveitado em benefício da humanidade. E ele aqui soube aproveitar utilizando-se da caridade. E afastou-se das insinuações, dos prazeres fáceis que o dinheiro facilmente nos convida, distribuiu moedas e bens em multiplicadas obras do bem. Ele utilizou o recurso e realizou obras, que é o objetivo do dinheiro, conquistando o equilíbrio financeiro e a veneração geral. Com isso, utilizando bem essa prova, o dinheiro, ele conquistou o equilíbrio financeiro e a veneração de todos aqueles que ele auxiliou pela caridade. Conquistou mais irmãos. Vitorioso da segunda prova veio o poder. O poder nós sabemos também que é uma prova muito perigosa. Nós falamos em lições anteriores também a respeito dele e como ele pode ser perigoso na mão de pessoas despreparadas. Ao receber o poder, investiu de larga e brilhante autoridade. Ele se tornou uma autoridade. Ele não apenas constituiu do poder, mas também se postou, se comportou como o poder lhe conferia. E o devoto recordou a vida com todas as honrarias e dons. Ele percebeu que todas as honrarias que a gente recebe, todos os dons que a gente recebe, são simples empréstimos de Deus. Nós conquistamos os dons para que nós, conquistando eles, melhor apliquemos eles na nossa evolução, na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. E não nos tornemos egoístas e achamos que esses dons são para apenas o nosso benefício. E aqui, com o poder e a brandura, ele aproveitou e educou a todos quanto o rodeavam. Ele não restringiu a ele. Ele utilizou da autoridade que o poder lhe conferia para melhor instruir a todos aqueles que se encontravam ao seu redor, seja por obediência, por admiração, e fez também com que os seus irmãos crescessem assim como ele, utilizando-se da autoridade que o poder lhe conferia. E ele triunfou feliz nessa prova. O crente foi visitado, enfim, pela cólera, então. Ele havia vencido as 3 provas da necessidade, do dinheiro e do poder. Restava, então, a cólera, a outra grande educadora. E de maneira a sondar-lhe a posição espiritual, porque era ela que iria verificar qual era a posição que ele realmente se encontrava espiritualmente, a instrutora invisível valeu-se de um servo fraco, valeu-se de alguém próximo a ele, mas que ainda se encontrava fraco moralmente, ignorante, e tocou-lhe o amor próprio. Já havia dito também em lições anteriores, mas é bom sempre a gente frisar, naquela lição em que Paulo de Tarso nos convida, de que é necessário que nós nos diminuamos para que o nosso espírito se eleve. É necessário que nós nos diminuamos para que Deus cresça dentro de nós e dentro dos nossos corações. Então, quanto mais amor próprio a gente tem, fazer uma aspas aqui, o amor próprio é necessário. Aquele amor que eu tenho para comigo, que eu tenho para meu irmão. Mas o excesso do amor próprio é a vaidade. Então aqui ele fala na diminuição do amor próprio, para que não excedando esse amor por mim, pela minha personalidade, eu acabo perdendo meu espírito. E esse servo, por falar com manifesta desconsideração em assunto privado, assunto da sua vida útil, íntima, embora a expressão da verdade, era uma verdade, mas era algo da vida particular daquele servo, e constituía-lhe desrespeito à sua estatura,
social e indiscutível dignidade. Então ele proferiu uma ofensa moral àquele servo fraco, utilizando-se do amor próprio que tinha esse nosso aprendiz, esse homem que pretendia consagrar-se a Deus. Ele ainda tinha muito amor próprio e ali ele foi ferido. Ao receber a calúnia, ao receber essas informações da sua vida privada, ele se viu tomado de cólera, tomado de ira, de raiva, que é a cólera, né? Uma raiva excessiva, uma ira excessiva. E ele então se desnudou, mostrou a sua verdadeira personalidade. Ele não resistiu e a intensa onda sanguínea, que é quando a gente fica com muita raiva, a gente fica com o rosto todo vermelho, que o sangue sobe literalmente pela emoção. Ele veio ao rosto congestionando. A emoção foi tão grande que transpareceu na sua fisionomia. E ele então feriu tantos quantos estivessem próximos a ele. Feriu seus familiares, feriu seus servidores. Por causa de ser tomado pela ira, nós sabemos que quando estamos irados, nós ficamos irracionais, tomados pelo instinto da raiva. E ele então se perdeu aqui nas palavras, ferindo os seus familiares, ferindo os seus servidores, prejudicando as suas próprias obras. Tudo aquilo que ele havia conquistado com dedicação e com o aprendizado, ele veio a prejudicar pela cólera. Então, somente depois de muitos dias foi que ele conseguiu restaurar a tranquilidade interior. Mas a cólera, esse instrumento, já havia feito o seu estrago. Não que a cólera, vamos fazer aqui uma reflexão importante, não que a cólera fosse o mal, mas o mal estava dentro dele. Ele era uma pessoa irada, e a cólera só revelou isso. Por isso que ela demonstrou a posição espiritual na qual ele se encontrava. Ele não tinha o equilíbrio ainda. Ele era uma pessoa facilmente irada, porque tinha ainda o amor próprio, esse orgulho ainda dentro de si. E a cólera revelou o que ele necessitava trabalhar. Não que ela fosse o problema, mas ela foi a reveladora do problema. E aí já havia lhe desnudado o íntimo, revelando-lhe o imperativo de maior aperfeiçoamento e notificando o Senhor que aquele filho matriculado na escola de iluminação ainda requeria muito tempo na experiência purificadora para situar-se nas vibrações gloriosas da vida superior. Então, quando ela veio, ela revelou a posição em que aquele homem realmente se encontrava, e foi concluído por ele ainda possuir a cólera, que ele ainda necessitava de muito tempo na escola iluminativa para conseguir o equilíbrio necessário, a purificação necessária para a sua elevação. Somos todos nós nessa escola da vida. E aí, curiosidade geral transparecia no semblante de todos os presentes, que não ousaram trazer à baila qualquer ponderação. Estampados no rosto sereno, sorriso, Cristo terminou. Eu acredito que todos devem ter ficado bastante chocados, né? Porque como que se dá esses descobridores do homem, né? E aí Jesus então conclui essa lição dizendo: quando o homem recebe todas as informações que ele necessita para elevar-se ao céu, determina o Pai amoroso, seja ele procurado nas potências educadoras. Então, quando nós já estudamos, já estamos num grau
de entendimento, de lucidez, de clareza, de despertamento espiritual, Deus então permite que nos seja enviado as potências educadoras, as provas, para saber exatamente em que nível nós nos encontramos. Todos os dias nos chegado dificuldades, às vezes um familiar que se desentende com a gente, uma dificuldade financeira, uma dificuldade dentro do nosso ambiente de trabalho, de poder, seja por ser submetida a um poder de alguém, ou seja por deter esse poder. Nos enviado essas potências educadoras para que nós nos elevemos. São enviadas as provas da vida. Então nem tudo que nos enviado é ruim. Nem tudo que nos é enviado diz que é do demônio. Eu estou perdendo minha casa, minha família, meu carro, meu trabalho, e o demônio invadiu a minha família e está retirando tudo isso de mim. Não, Senhor. Às vezes pode ter sido os próprios, no contexto aqui que Jesus nos revela, os anjos educadores, as potências educadoras, as provas da vida. Nós não estamos aqui a passeio, e a felicidade não é desse mundo, não foi isso que Jesus nos disse? Então, sim nos chegados as dificuldades, para que nós aprendamos com elas e evoluamos através delas. Elas são necessárias. A maioria dos crentes, Jesus coloca, perdem sua boa posição, aparentemente desfrutavam, porque de fato não eram aquela posição em que eles se encontravam. Nós não perdemos nada que é nosso. Nós perdemos aquilo que aparentemente é nosso. Nunca perdemos aquilo que é nosso, mas o que aparentemente é nosso, sim. E aqui Jesus nos coloca que muitos aprendizes do Cristo, muitos de nós, perdemos a posição que aparentemente nos encontramos quando vêm as provas da vida. E ele coloca que aparentemente desfrutavam nos exercícios da necessidade, que lhes examina a resistência moral. Quantos de nós, às vezes, no momento de dificuldade, perguntamos: cadê Deus que não está vendo o mundo passar por essa necessidade, a gente? E fica revoltado. Muitos voltam estagnados das sugestões do dinheiro, que lhes observa o desprendimento dos objetivos inferiores e a capacidade de agir no bem, na sementeira do bem. Muitos então se perdem no dinheiro, quando quer utilizar apenas para si mesmo. Alguns caem desastrosamente pelas insinuações do poder. A gente vê quantos caíram no poder. Poucos, aliás, são aqueles que, utilizando o poder bem, aplica eles na sua própria evolução, e aqueles que estão ao seu redor e subordinados a esse poder, que lhes experimenta a competência para educar e salvar. Olha só a responsabilidade de quem tem poder: educar e salvar os companheiros da jornada humana. E raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, que vem ao círculo do homem anotando-lhe a diminuição do amor próprio. Então a cólera, essa raiva que nos chega, é justamente para examinar a diminuição do amor próprio. E sem qualquer espírito sem a qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador nos campos da vida eterna. Então, sem que nós consigamos dominar essa ira, essa cólera interna nossa, nós não conseguiremos subir nos altiplanos do céu. Não conseguiremos essa paz interior, esse equilíbrio interior, essa diminuição do nosso ego interior, para que o Cristo, os ensinamentos de Jesus, nos aproximando do Pai, faz com que nós nos diminuamos e Ele cresça dentro de nós. E o mestre calou-se sorriu compassivamente, de modo e porque ninguém retornasse a palavra, a reunião da noite foi encerrada.
Então, como ninguém mais tinha o que dizer a respeito disso, a reunião foi encerrada. E nós também encerraremos a nossa reunião com essa belíssima lição de Jesus, nos ensinando sobre as potências educadoras, que são as provas das nossas vidas. Então, se hoje passamos por dificuldades, se você que nos ouve passa por alguma dificuldade, e essa dificuldade é bem complicada, não coloque a culpa em Deus, no diabo, nos obsessores, nas coisas ruins da vida, mas pense nelas como uma oportunidade de crescimento espiritual, uma oportunidade de evolução, uma grande oportunidade de aprimoramento moral. Então, vamos fechar os nossos olhos para a nossa oração. Vamos então fechar os nossos olhos, respirar profundamente e soltar devagar. Tentar se concentrar no aqui e no agora. E juntamente com nossa equipe espiritual responsável pela limpeza psíquica do lar e os nossos benfeitores, vamos imaginar o nosso lar, nos colocando no portão da frente, na porta da frente das nossas casas, imaginando-nos lá, entrando pela porta da frente. Observe os mínimos detalhes da sua sala, da sua porta da frente, todos os móveis, como se lá estivesse. Imagina uma luz que começa a brotar no meio da sala, uma luz branca que vai descendo e vai invadindo toda a sala, toda a extensão daquele lugar, realizando ali toda a limpeza psíquica, retirando todas as energias deletérias. Vai então para o seu quarto e imagine então todos os móveis, a cama, todo o seu quarto. E essa luz então brota no meio do quarto e vai crescendo, se expandindo e realizando toda a limpeza psíquica daquele lar, daquele quarto, retirando todas as energias deletérias, restaurando a vibração. Caso tenha um outro quarto na sua casa, outros quartos, pensem também nesses outros quartos e também a energia que aparece no meio e vai se expandindo, realizando a limpeza de todo aquele ambiente, retirando dali tudo que esteja em desequilíbrio. Vá agora também ao banheiro, aos banheiros que tiverem nas suas casas e pensem nessa energia de limpeza que se dá no meio do banheiro e vai se expandindo, realizando ali toda a limpeza naquele ambiente. E vá agora na cozinha, em especial no reservatório de água. Veja a cozinha da sua casa, todos os móveis que nela se encontram, e imagine então uma luz bem ao meio da cozinha e que vai se expandindo, retirando todas as energias deletérias, todas as energias de desequilíbrio. Essa energia de limpeza também se adentra à geladeira, fluidificando todos os alimentos que ali se encontram, bem como o reservatório de água, o bebedouro, e que possa colocar naquele reservatório
as energias necessárias para a restauração e equilíbrio daquele lar, desse lar. Vá então agora para cima do seu lar. Visualize seu lar como se estivesse de cima e veja como ele está todo iluminado pelas frestas da porta, pelas frestas das janelas. Expande aquela luz branca iluminando todo o lar. O seu lar está iluminado. É um portal de luz na sua rua e se encontra em equilíbrio. Que possa assim manter essa energia de equilíbrio, de paz, de amor e tranquilidade, não só no lar, como nos vossos corações. Agradecemos a equipe espiritual pelo trabalho, que assim seja. Muito obrigada, queridos irmãos, por mais este evangelho e que possamos nos encontrar na próxima segunda-feira com a graça de Deus. Aguardo todos. Grande abraço.